Deveriam mudar o nome para imposto religioso, mensalão religioso, tributo religioso, qualquer outro nome, mas não pode usar o nome dízimo bíblico, porque isto é corromper, modificar, adulterar a palavra de Deus. O dízimo é uma lei cerimonial de alimentos para um sacerdócio levítico da lei de Moisés, pertencente a um sacerdócio imperfeito, provisório, de um templo feito por mãos humanas, cujos serviços foram completamente abolidos. O dízimo de hoje, praticado pelas igrejas, não é o dízimo bíblico. E também não pode ser assim chamado. É como o batismo praticado com um pouco de água na cabeça. É chamado como batismo, mas na verdade, mundialmente conhecido como batismo, mas na verdade, não pode ser chamado de batismo, porque batismo na Bíblia, a palavra grega batismo, significa mergulhar, mergulhar em água. Então, tanto a palavra batismo, como a palavra dízimo, está com um sentido completamente adulterado, corrompido, fazendo a Bíblia dizer o que ela nunca disse. O falso conceito está embutido na cabeça. E aí quando você olha, você vê esse falso conceito como se fosse verdade, mas é uma adulteração, uma modificação, é uma transformação ilegal daquilo que está escrito. Eu não entrego um dízimo dos meus rendimentos para uma organização religiosa, porque eu sou seguidor de Jesus Cristo e não dos homens. Jesus, ele nunca pagou ou entregou um dízimo para uma organização religiosa. Você pode dar vários motivos para isso, mas o primeiro deles não é porque ele não era fiel à lei de Moisés, porque Jesus cumpriu a lei de Moisés à risca. O motivo real é porque Jesus era carpinteiro. Carpinteiro não dizimava. Era produtor de grãos que dizimava. Era produtor de gado que dizimava. Jesus não tinha fazenda. Jesus não era agricultor. Jesus era carpinteiro. Por isso Jesus nunca dizimou. Mas ele foi fiel à lei de Moisés. Em todo o tempo ele cumpriu a lei de Moisés. Mas não com respeito aos dízimos, porque ele era carpinteiro. A promessa da salvação, segundo está escrito em Apocalipse 2:26, Jesus disse, é para o vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras. Jesus Cristo, ele não estabeleceu o dizimar como uma obra sua que deveria ser imitada, nem tampouco dos apóstolos, nem de qualquer cristão. Não há um verso na Bíblia em que a igreja de Cristo praticava a lei dos dízimos. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Barnabé, nem nenhum dos cristãos do Novo Testamento, da igreja de Cristo, nenhum deles, em nenhum momento, em nenhum lugar da Escritura, é dito que eles praticavam essa lei de dízimos. A lei levítica com o sacerdote, os dízimos que o sustentavam, a circuncisão, sinal desta velha aliança, o templo, que era chamada casa de oração, casa de Deus, um lugar físico, um lugar fixo para adorar a Deus, os rituais e os sacrifícios, tudo isso era um ensino provisório, Gálatas 3:24, e serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E tendo vindo a fé, já não estamos subordinados ao aio. O aio é uma expressão jurídica para significar que quando você é um menor e os seus pais, eles estão ausentes, eles faleceram, algum motivo assim, a palavra é usada curador. Então você, segundo a justiça, é colocado na tutela de um curador, até que você complete a maioridade. Você é dito como sendo colocado em escravidão. Uma criança, um escravo. A mesma coisa no contexto do que Paulo está ensinando. Quando chega o momento da maioridade, então você assume plenamente propriedade daquilo que é seu.
mas que ainda não estava em seu poder. Jesus Cristo, ele veio, e ao morrer na cruz do Calvário, e ao pregar a verdade, ele nos tirou da escravidão do aio, de tudo aquilo que era provisório, de tudo aquilo que era uma luz menor, porque ele é a luz maior, verdadeira, total, definitiva. Assim, o templo construído por mãos humanas, o sacerdócio carnal, imperfeito e mortal, os dízimos que o sustentava com comidas, pois jamais foram dinheiro, as bebidas, as abluções e toda sorte de rituais, constituíam a lei cerimonial que foi dada por Moisés 430 anos depois de Abraão, Gálatas 3:24, e era sombra, Hebreus capítulo 9, versículo 10, era sombra dos bens vindouros, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. É nesse momento agora que muitos vão pegar o profeta Malaquias, vão abrir lá em Malaquias capítulo 3:10 e dizer que quem não dá o dízimo para a igreja está roubando Deus. Meus amigos, eu já vi texto bíblico ser distorcido, mas esse é o pior de todos. Em primeiro lugar, temos que lembrar que Malaquias defendeu a lei dos dízimos de alimento de que falou o profeta Moisés, para que houvesse comida no templo e jamais dízimo de dinheiro. Isso ele falou porque viveu no regime da lei de Moisés 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Malaquias mesmo foi claro em seu discurso, baseado no que ele mesmo disse, a aliança de Levi, Malaquias capítulo 2, verso 8. Malaquias escreveu para defender a lei de Moisés, Malaquias capítulo 4, versículo 4. Malaquias é um profeta da velha aliança e não da nova aliança. Se você for seguir o que Malaquias disse, você terá que pegar 10% do que o seu gado tem, 10% do que o seu grão produz, e levar lá para Jerusalém e entregar. Não é para a tribo de Judá, não é para qualquer israelita, é para a tribo de Levi. Malaquias foi um profeta da velha aliança e não da nova aliança. Depois que Jesus Cristo veio, 400 anos depois de Malaquias, e ele morreu na cruz do Calvário, Efésios capítulo 2, verso 15, diz que ele aboliu na sua carne, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aboliu na sua carne, ele destruiu completamente com aquilo que era provisório. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E Colossenses capítulo 2, 24. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Desta forma, não há um verso no Novo Testamento em que algum cristão praticou a lei de Moisés quanto aos dízimos. É por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que nenhum profeta do Novo Testamento se levanta contra esta igreja que não dizimava, que não praticava essa lei de dízimos. Por quê? Porque era uma lei de Moisés. Ora, a igreja do Novo Testamento, tão próspera, tão grande, tão expansiva, nunca praticou essa lei dos dízimos de Moisés. Mas nenhum profeta se levantou para repreendê-lo, como fez Malaquias, em Israel 400 anos antes. Mas quando algum cristão quis obedecer à lei cerimonial, circuncidando-se, então se levantaram profetas no Novo Testamento para dizer que não estavam obrigados a restaurar a lei de Moisés, que Jesus Cristo, ao morrer, aboliu esta lei provisória. Se alguém está pensando que tem que pegar 10% do que ganha para sustentar um pastor, o dízimo do seu salário, a pergunta é, onde está no Novo Testamento este verso? Amigo, em lugar nenhum. Nunca a igreja de Cristo, ou qualquer cristão, recebeu dízimo no Novo Testamento. Esse mandamento foi promulgado pelo homem e não por Jesus Cristo, o nosso pastor, o único pastor verdadeiro a quem devemos seguir. Afinal de contas, temos que responder à pergunta: então, quem inventou esse dízimo de dinheiro? Quando inventou esse dízimo de dinheiro? Por que inventou esse dízimo de dinheiro? Para que inventaram esse dízimo? No 6º século, depois da morte de Jesus,
quando a igreja de Cristo não era como nos dias apostólicos, então já nem podemos dizer que era a igreja de Cristo, conhecida desde aquele tempo como igreja romana, ou católica romana do Papa, foi quem inventou esse dízimo.